Pessoal, vamos dar início a mais uma sessão técnica do 14º EAT e da 11ª JASE. Nessa sessão teremos a apresentação do trabalho APIs na Era Digital, o enfoque na segurança e conscientização, e os autores são Gabriel Henrique Lenz e Roberto Francescato. Gabriel, então tu tem 10 minutos para fazer a tua apresentação e na sequência daí eu vou fazer algumas considerações finais sobre a tua apresentação. Pode ficar bem à vontade. Obrigado. Bom, meu nome é Gabriel Henrique Lenz, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, do campo de Frederico Westphalen. Junto com o meu professor orientador, Roberto Franciscato, eu vim apresentar o trabalho APIs na Era Digital, um enfoque na segurança e conscientização. Bom, introduzindo então sobre o trabalho, o risco à segurança hoje em dia é algo pertinente de sistemas, principalmente quando a gente acaba trabalhando com processos ou dados críticos. As APIs, então, elas vêm sendo um grande alvo de agentes mal intencionados, e para a gente conseguir se proteger disso é fundamental entender e mitigar os riscos associados às APIs. Introduzindo, então, o que são as APIs? Application Programming Interface, ou traduzido, interface de programação de aplicação, ela pode ser denominada como um conjunto de regras e protocolos que permitem que diferentes sistemas de software interajam entre si, funcionando como um contrato entre diferentes aplicações a fim de trocar, realizar processos ou conferir dados e afins. Bom, diferentes utilizações de APIs. Aqui eu listei algumas utilizações das APIs no mundo real, como a integração de sistemas, que permite um aplicativo web ele se comunique com um banco de dados ou um serviço de pagamento online. No desenvolvimento de aplicativos, onde o Google, por exemplo, ele disponibiliza uma API de armazenamento em nuvem, que é a API do Google Drive, e você pode usar no seu aplicativo essa API para permitir que armazene dados na nuvem. E também acesso a serviços e recursos, onde APIs de redes sociais como Facebook, Twitter, eles disponibilizam API que permite o acesso e publicação de conteúdo na plataforma. Os objetivos desse trabalho. O objetivo geral do trabalho é desenvolver um website educacional e interativo que forneça informações detalhadas sobre APIs e seus principais conceitos, focando principalmente nos riscos de segurança em APIs. Os objetivos específicos do trabalho são identificar e descrever cada um dos top 10 riscos de segurança em APIs da AWASP, desenvolver um site educacional interativo que apresente informações sobre cada risco, incluindo demonstrações práticas e exemplos de código. Também conscientizar o usuário sobre a necessidade de segurança em APIs e educar o usuário para se proteger de forma prática contra vulnerabilidades em APIs. Catalogar informações detalhadas relacionadas às APIs como fontes de aprendizado acessível e organizado e promover boas práticas de design de APIs seguras, explorando tecnologias que auxiliam nesse processo. Bom, o WASP já foi mencionado, aqui a gente vai ver mais sobre o WASP Top 10 Riscos de Segurança das APIs. O WASP, ele é basicamente um projeto aberto de segurança e aplicações web. Hoje em dia ele já é extremamente consolidado entre os desenvolvedores e equipes de segurança que procuram aprender e se prevenir de riscos da segurança em aplicações web. Aqui a gente pode ver na imagem a versão do WASP Top 10 Riscos da Segurança em APIs de 2019 e a de 2023, que é atualmente a segunda versão, que foi lançada 4 anos depois. A gente pode ver que alguns riscos permanecem o mesmo, como é o exemplo do primeiro risco, que é Broken Object Level Authorization. Alguns foram atualizados e outros foram removidos para dar espaço a vulnerabilidades mais específicas. Por exemplo, a oitava vulnerabilidade de 2019, que seria Injection, ela foi removida, porque como ela é um risco genérico, que não perpetua somente em APIs e a aplicabilidade de uma injeção dentro de uma API não é diferente do resto de outros sistemas, ela foi removida dando espaço a uma vulnerabilidade específica em APIs. O conteúdo e recursos educativos que vão estar presentes no site. A gente vai expor tópicos sobre APIs, em geral, o que são as APIs, os seus diferentes tipos, REST, GraphQL, SOAP, entre outros, como eles funcionam, o que os distinguem, o que difere um do outro, né? Seus pontos positivos, negativos, sua aplicabilidade. Vamos também falar sobre boas práticas de design de APIs, focando no estudo de tecnologias conhecidas, já como o Auth 2.0 e JSON Web Tokens, JWT, que desempenham papéis cruciais na autenticação, autorização e no controle de acesso em APIs. A gente também vai abordar principalmente a segurança em APIs. Para abordar as vulnerabilidades em APIs, então a gente vai utilizar como base o top 10 riscos de segurança em APIs segundo a WASP, que a gente já apresentou, explorando cada um dos tópicos, onde o usuário vai poder interagir diretamente com APIs, que a gente vai criar e disponibilizar,
com vulnerabilidades comumente deixadas pelos desenvolvedores, sendo essas os top 10 riscos de segurança. Aprendendo de forma interativa como o usuário com más intenções ele acaba se aproveitando dessas brechas e como é possível que a gente se previna disso. A metodologia que a gente vai utilizar, a gente vai realizar então um estudo aprofundado sobre APIs e cada um dos 10 riscos apresentados pela OASP na versão 2023, que também deve perdurar pelos próximos 4 anos. Nós vamos disponibilizar tipos diferentes de APIs, como REST e GraphQL, e eles vão possuir as vulnerabilidades listadas no OASP Top 10 Riscos de Segurança em APIs, que comumente também são negligenciados pelos desenvolvedores. E a gente pretende dar ao usuário do site uma demonstração prática de ataques, dando a ele um passo a passo. Por exemplo, ele vai selecionar entre os 10 riscos, ele vai selecionar um dos riscos e ele vai dar um passo a passo como que um usuário mal intencionado ele se aproveita das brechas e como ele consegue interferir no sistema, pegando, manipulando alguns dados. Daí a gente vai mostrar um passo a passo por que o usuário consegue fazer isso, quais são os erros no código e como a gente pode se proteger para prevenir que isso ocorra. Algumas das tecnologias que nós vamos utilizar no front-end, a gente vai usar o React, que é um framework JavaScript. No back-end, as APIs que a gente vai desenvolver, elas vão ser desenvolvidas em Java, utilizando Spring Boot. E também a gente vai ter uma base de dados relacional para as APIs se comunicarem. Os resultados parciais e esperados. Até o presente momento, então, o projeto está numa fase inicial e já alcançou algumas etapas cruciais, como a definição do escopo do projeto, identificando e estabelecendo tópicos que vão ser abordados, assim como a arquitetura do sistema que já começou a ser esboçada, definindo as tecnologias que a gente vai utilizar. A gente espera, então, que o website ele seja capaz de conscientizar e educar os usuários sobre a importância de segurança em APIs e como deixar uma aplicação mais segura possível, ainda mais nos dias de hoje. Aqui estão algumas referências que a gente utilizou até agora para a criação do projeto. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel, pela tua apresentação. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Então, queria fazer mais ver se eu entendi exatamente qual que é a proposta e, de repente, dar uma sugestão. Vocês estão querendo criar um site, como se fosse um site que vai listar, então, essas vulnerabilidades, né, em APIs, citando ali o top 10 que tu utilizou como referência. E nesse top 10 ele vai ter exemplos de códigos, né? É isso que vocês pretendem colocar para demonstrar para as pessoas como que na prática funciona então essas vulnerabilidades. Seria essa a proposta? O usuário também ele vai ter um passo a passo. Por exemplo, ele vai fazer requisições diretamente na API para simular uma invasão. Então, por exemplo, a gente vai dar um passo a passo como ele pode fazer isso, o porquê ele consegue fazer isso, mostrando os trechos do código que estão com vulnerabilidades e também mostrar um código saudável, por assim dizer, que não tem essas vulnerabilidades e como ele pode se proteger. Entendi. Então, eu não sei se vocês pensaram em fazer isso no site, mas seria interessante ter uma área que para cada uma dessas vulnerabilidades que vocês vão colocar, talvez um espaço para comentários dos usuários, né? De repente, vai ter uma troca de experiência aí de pessoas que já passaram por essas vulnerabilidades, vão ter de repente soluções diferentes daquelas que vocês propõem também para solucionar essas vulnerabilidades, que de repente, dependendo da tecnologia que está sendo utilizada, pode ser que tenha mais do que uma abordagem, né? E essa troca pode ser legal aí para os usuários de vocês, né? Claro que teria que ter talvez uma curadoria ali das respostas, mas fica como uma sugestão aí, então. Sim, uma ideia interessante, até porque a gente vai utilizar o Java para criar o back-end, as APIs, então é interessante sim por isso daí. Mas bem legal. Bom, obrigado então pela tua apresentação, Gabriel. Agradeço também aqueles que estão assistindo. E queria lembrar então aqueles que quiserem entrar em contato com vocês, os contatos de e-mail vão estar disponíveis ali no site oficial. E aí, quem tiver interesse pode mandar dúvidas, sugestões, questionamentos sobre o trabalho. No mais, então, um grande abraço e até a próxima. Tchau.